Uma pessoa mais conservadora vendo essa série vai ter 3 tipos de piripaque assim, metade. É bem isso. E aí, Rocamboliers, eu sou o Jean. Eu sou o Thiago, esse é o canal Rocambole. Aqui a gente fala de série, a gente fala de filme. Eu sei que você gosta de falar sobre isso também. Então se inscreve no canal, dá um like no vídeo e ativa o sininho para receber notificação dos próximos. E o Instagram? Ah, verdade, tem o Instagram também que é pra você seguir, viu? Tá aqui, @canal Rocambole, tem bastante conteúdo lá, você vai gostar. A gente não via a hora de falar de Generation e este momento chegou. Finalmente a série estreou aqui no Brasil pelo HBO Max, né? Com seus 16 episódios, bem mais do que as séries costumam ter, inclusive. Hoje em dia, né? Porque antes era 20, 22, 24 episódios por temporada. Nossa, mas é demais pra mim isso. Lá nos Estados Unidos ela foi lançada em 2 partes de 8 episódios cada e com um hiato no meio. E com episódios semanais, né? O último foi lançado no dia 8 de julho. E desde o fim do mês, Generation tá inteirinha no catálogo brasileiro. Em nome do Senhor, né? Atrasou do dia 29, eu pensei, meu Deus, o que vai acontecer? Acompanhamos um grupo de alunos adolescentes de uma cidade da Califórnia explorando sua sexualidade, aprendendo sobre o amor, sobre a vida, sobre a solidão. Tudo isso com aquela mistura de drama e de comédia que a gente ama. Então se você é fã de dramédia, assim como eu, vai fundo. Generation foi criada principalmente por Zelda Barnes, que hoje tem 19 anos, mas tinha 16 quando começou a escrever a série. Vê se pode um negócio desse, gente. Ela é filha do Daniel Barnes, que assina a cocriação e a direção de alguns episódios, e também do Ben Barnes, que é um dos produtores da série. Ou seja, ela começou a pensar nesses personagens e nesse universo quando ela tinha a idade que eles têm na série. Ela tá escrevendo sobre a sua própria geração, sobre as dores, os conflitos, as urgências de quem é adolescente no mundo de hoje. E com esse recorte de diversidade que é incrível. E claro que surgiram várias comparações com Euphoria, mas a Zelda disse que apesar de Euphoria ter também representatividade LGBTQIA+, Generation é essencialmente sobre isso. E de fato é, né? A série se esforça o tempo todo pra se distanciar ou pra questionar a heterossexualidade. O grupo de alunos que a gente acompanha é totalmente ligado à diversidade de gênero e orientação sexual de alguma maneira, seja por fazer parte da comunidade mesmo, ou por ser filha de pais gays, ou irmão de um menino trans, enfim. Então só aí Generation já se torna uma série bem singular, principalmente falando de produções voltadas ao público teen. A gente começou falando um monte de coisa, mas é importante lembrar que esse vídeo tá dividido em 2 partes, uma sem spoiler e uma com spoiler, pra gente comentar as nossas percepções, o que a gente achou da temporada no geral, e depois comentar as partes mais marcantes e também o final, mas quando chegar esse momento a gente te avisa. Os diálogos de Generation chamam a atenção desde o começo, porque eles parecem muito reais, mesmo quando são absurdos, né? Porque são muito fluidos e muito orgânicos. Quase sempre eles seguem o fluxo de consciência dos personagens, sabe? E aí não parece ter frase pronta. A preparação de elenco nesse sentido foi ótima, porque a gente vê esses personagens vivos, construindo o raciocínio na hora, gaguejando, hesitando, alterando a frase no meio, e isso é muito legal. E uma outra característica dos diálogos é que eles estão sendo sempre interrompidos, você reparou? Alguma coisa acontece, os personagens saem ou desistem de falar. Isso vai dando uma agonia lá pro final, né? Porque as pessoas precisam conversar sobre as coisas, e a comunicação deles é muito truncada. Mas isso é muito interessante, porque a gente vai entendendo as coisas de uma outra forma e vai conhecendo esses personagens sem precisar que as coisas sejam sempre verbalizadas. A gente não vê as pessoas dizendo como elas se sentem, né? Exato. É aquela coisa de um bom texto que o personagem não precisa ficar se explicando, a gente percebe isso de uma outra forma. E já que a gente começou elogiando o roteiro, eu quero só apontar mais uma coisa. Tem vários termos ou referências que são jogadas no texto sem o mínimo de explicação. E isso prova que a série conhece muito bem o seu público. É porque é sobre o repertório e o vocabulário em comum dessas pessoas. Não faz sentido que elas fiquem, tal coisa é isso, isso e aquilo. Apesar de ser o que a gente vê na maioria das séries. E é a mesma coisa com o público, porque eu sinto que os criadores sabem que essa série não vai ser vista pela galera mais resistente ou mais distante dessa temática. Simplesmente não vai acontecer. Então bora falar com quem tá realmente afim de assistir uma série como essa. Uma pessoa mais conservadora vendo essa série vai ter 3 tipos de piripaque assim, metade. É bem isso. Mudando um pouco de assunto, a gente não vai apresentar cada personagem, apresentar os conflitos, porque eu acho que nesse caso é muito mais interessante ir descobrindo as coisas enquanto assiste. Porque a série acaba falando de muita e muita coisa ao mesmo tempo e sempre com muita autenticidade. Orientação sexual, gravidez precoce, saúde mental, mais um monte de tema importante. E tudo isso numa energia meio caótica, sabe? mas ao mesmo tempo bem humorada, encantadora. Isso é bem legal da gente falar, porque a série tem uma energia muito, muito específica. Muito. E essa energia se mantém na maior parte do tempo. É como se os roteiristas estivessem zombando dos seus próprios personagens, mas
mas nunca deslegitimando eles. Nossa, é exatamente isso, porque todas as incoerências e as superficialidades dessas pessoas estão ali, estão expostas. Mas nem por isso a gente enxerga elas como pessoas incoerentes ou superficiais. É sempre um conjunto de camadas. E além disso, a série tá falando o tempo todo dessa urgência que a gente sente na adolescência com absolutamente tudo. Tudo. Então eles vão fazer merda, vão falar merda, vão ser inconsequentes quase o tempo todo, e daí que sai essa energia de caos. A gente já falou um pouco sobre interpretação, porque de fato o elenco é muito bom. Mas quem são os destaques pra você? Ixi. Difícil? É bem difícil. Mas o Chester, com certeza, a Riley e eu acho que a Delilah, pra mim. Os três são incríveis, mas eu quero destacar mais um ali da galera jovem, que é o Uli Schlesinger, que interpreta o Nathan. Gente, eu comecei a série achando ele meio chato, meio dramático demais, mas eu fui me apaixonando pelo Nathan, porque ele tem uma doçura enorme no meio daquele caos dele. Nossa, mas lá vai você falar de caos de novo? Mas não é, tá todo mundo caótico nessa série o tempo todo, eu amo. Mas não dá pra deixar de falar também da Martha Plimpton, que é a Megan, e da Nava Mal, que é a Anna. Duas personagens adultas que são essenciais pra série. Uma odiada e a outra amada, mas as duas são personagens muito boas. E é legal frisar que a Nava é uma atriz e diretora trans, mexicana, e eu espero que a gente veja muita coisa dela ainda, porque ela é sensacional. Muito amei. Sabe o que eu já fiz? Segui ela no Instagram. Sempre. Ele gosta de alguém, vai lá e segue no Instagram. E além de tudo que a gente já falou aqui, Generation é de fato um retrato muito potente de uma geração e tudo que significa ser adolescente hoje. Não tem como eu falar da adolescência de 2021 só a partir da minha referência de adolescência, que já passou faz uns 10 anos. 10? Mas um pouco mais, né? E eu sinto que é isso que acontece com a maioria das séries teens. E eu não tô falando que toda série teen, a partir de agora, tem que ser escrita por um adolescente, não é sobre isso, mas essa conexão com a geração é muito importante. E a Zelda fala muito sobre identificação nas entrevistas. Era uma coisa que ela buscava desde o início do projeto, ter a identificação do público. E é incrível, porque muitos dos clichês heteronormativos já não fazem mais sentido pra muita gente. Então é importante que outras perspectivas sejam exploradas. E engraçado que mesmo dentro dessa bolha da diversidade que a série escolheu apresentar pra gente, mesmo ali tem muitas perspectivas diferentes, né? E o roteiro brinca um pouco com isso na própria estrutura dos episódios, né? Tipo, pro Chester o dia foi assim, mas pra Riley foi de outro jeito. E apesar dos dois estarem no mesmo lugar, eles viveram e sentiram coisas completamente diferentes. E já que você puxou esse assunto da invasão das cenas, eu vou chamar de invasão porque foi exatamente assim que eu senti. A Riley tava numa cena e de repente o Chester invadia, tomava conta pra mostrar a sua versão das coisas. Eu amei. Porque a gente vê isso em tantas séries e geralmente são tentativas frustradas e que não dão certo, ou porque tá faltando ritmo, ou porque o elenco não tá afiado, e aqui é simplesmente sensacional. É um joga pra lá, joga pra cá, joga pra lá, joga pra cá, joga pra cá, que dá muito certo. Amei todos os personagens, até os mais chatos, porque nesse caso a chatice faz parte de uma construção minuciosa, sabe? Eu também amei Generation, eu amei a forma que a série conseguiu aproximar a gente desse grupo maravilhoso de pessoas. É um roteiro muito criativo, e não na premissa ou na escolha dos conflitos, mas principalmente na forma autêntica de apresentar tudo isso. Melhor série teen do ano? Será? Agora a gente vai falar algumas coisas com spoiler, então se você ainda não viu, vai assistir e depois volta. Além da adolescentaiada, tudo, uma coisa que a série constrói genialmente é a Megan, porque a gente odeia ela, óbvio, mas ela é essencial, como personagem, ela é essencial pra muitos conflitos ali, porque ela representa um tipo de pessoa que é muito comum. É exatamente isso, é aquela pessoa comum que tá ali na média, que consegue ir até certo ponto do raciocínio e só. A Megan é conservadora, óbvio, mas ela não é só isso, ela é narcisista e ela não consegue ter empatia ou entendimento por alguma coisa diferente, distante do que ela sente, do que ela pensa. E isso pra tudo, né? Nos conflitos com o filho, nas conversas com o casal de amigos, no fundo lá que o Mark queria tanto deixar na festa, ela simplesmente não consegue ultrapassar essa linha limite e justamente porque essa linha é baseada no eu. Aquela conversa sobre cinema que ela tem com os pais da Rihanna, pra mim é muito cirúrgica, porque ela define exatamente essa incapacidade subjetiva que ela tem. É uma pessoa média, que tem dinheiro, que provavelmente teve acesso a muita coisa, muita informação, mas que não sai desse lugar medíocre. E o Mark, ele no final pediu um tempo no casamento, né? Isso com certeza vai mexer com ela, só não sei se pra bem ou pra mal. Eu acho que vai ser pra pior, porque ela vai querer dar a volta por cima e dizer que tá sofrendo e causar na vida do Mark. E um outro assunto que é abordado na série e que é
sensacional é a assexualidade da Greta. É um tema tabu, pouquíssimo explorado, e a gente não fala sobre isso. Eu mesmo sei pouquíssimo, tenho várias dúvidas, e é maravilhoso que a série tenha começado a trazer esse tema pra discussão. E a própria bissexualidade também é um tema super Sim. tabu, né? Até na própria comunidade gay, e é maravilhoso que Generation esteja trabalhando isso. Agora eu quero comentar uma cena muito pontual, que foi a cena de flerte da Riley e da Greta na cama, lá na primeira parte da temporada. Gente, que cena incrível, incrível. Nas minhas anotações do meu caderninho, eu cheguei a escrever, eu senti absolutamente tudo que elas estavam sentindo ali. Foi incrível, foi muito boa essa cena. É uma construção surreal. De texto, de direção, de atuação. E o tempo que leva, sabe? O ritmo das coisas, como foi construído ali aquele silêncio, aqueles olhares, aqueles passos que elas vão dando. Eu fiquei tão emocionado que eu não sei, eu perdi até as palavras agora. Eu também me baguncei todo. E a Riley tem momentos sensacionais na série, né? Aquele momento dela chorando no carro também, vendo a foto da Greta e da Luz. Nossa, me emocionei demais nesse momento, porque a Riley parece que ela tá segurando muita coisa dentro dela, né? E ela tira foto pra ficar vendo, pra sentir aquilo, pra cutucar esse sentimento dentro dela. Foi doído. Foi doído demais. E Generation tá desde o começo falando sobre solidão, você reparou? Dessa solidão crônica da adolescência e que acho que tá cada vez mais forte. A gente percebe isso na Ariana, no Chester, na Riley, acho que em todos, né? Apesar da série estar falando sobre um grupo de amigos, realmente existe essa energia da solidão que tá pairando ali em todo mundo. É tipo, tenho o grupo, tenho a internet, tenho todos os contatos aqui na minha mão, mas ainda assim a sensação é de que ninguém entende verdadeiramente. É esse sentimento de ser incompreendido, né? Naquele episódio que foca mais na Riley, a gente vê muito isso. E o da Ariana também. Só que a Riley acaba encontrando essa compreensão mais subjetiva no Chester. Sim, ela acaba o episódio muito feliz por estar finalmente com ele. E aí tem todo esse rolê do abandono da mãe. E na real, acompanhar a Riley nesses últimos episódios foi muito pesado, né? E muito angustiante. Parecia que ia acontecer alguma coisa horrível a qualquer momento. Que é uma das sensações da ansiedade, né? Então é genial que a série faça a gente se sentir assim. E a Ariana? Eu comecei detestando ela com todas as minhas forças, mas com o passar do tempo eu fui adquirindo algum tipo de empatia. Não é muito palpável o conflito dela, mas ele tá ali, tá presente. Quem é ela nessa família? Quem é ela nesse grupo da escola? Eu sinto que a questão da Ariana é mais sobre pertencimento, né? E também sobre esse sentimento de solidão que a gente acabou de falar. E eu quero muito que a série aprofunde esses conflitos da Ariana mais pra frente, que eu acho que tem coisa interessante ali. Mas já começou a aprofundar. Na segunda metade ela já se transformou completamente. E sobre a Naomi? Nossa, o que a gente tem pra falar dela? Chata! Pra mim, ela terminou a temporada como a mais chata. Não é à toa que o Cooper não quer ela, né? Porque, pelo amor de Deus. Ah, mas não é sobre não querer. Ele nunca quis. Ela que forçou a barra. Ela é muito forçada. E, na real, se a gente for pensar em roteiro, é a que menos tem conflito individual. Acho que é a que menos a gente consegue entender da onde vem esse rolê dela. Mas sabe uma coisa que eu não gostei? O término do Chester e do Bo. Ah, por quê? Vamos lá, eu vou explicar. A gente teve todo aquele episódio falando sobre o amor deles, sobre como eles estavam se sentindo, como era incrível aquilo tudo. E eu entendo a insegurança do Bo em relação a quem é ele, a quem é o Chester, sabe? Mas acho que isso não é o suficiente pra eles terminarem o namoro. Não me convenceu, sabe? Eu discordo completamente. Nossa, sério? Sim, completamente. Porque a série não... De novo, a série não verbaliza o que tá acontecendo ali, mas eu acho que eu entendi. Você não acha que é só sobre insegurança, então? Eu acho que o Bo percebeu muitas coisas sobre o Chester nesse tempo. E uma delas é de que o Chester não tá realmente apaixonado por ele, e sim pela ideia de ter alguém. Eu não tinha levado pra esse lado, não. Nossa, eu acho que o Chester tá tão apaixonado quanto o Bo. Nossa, eu não vejo isso. Eu acho que é um desespero por estar apaixonado, por querer viver isso de algum jeito. E ele já perdeu a mãe, então tem essa ausência. Eu acho que o que rolou é que o Bo percebeu que todo esse romance do Chester, na verdade, não é sobre ele, mas porque ele precisa ser amado por alguém. Quando você fala sobre a carência, sobre o desejo de namorar, eu entendo isso. Ele mesmo percebe isso ali no final. A gente já tinha visto isso com o Sam também. E é por isso que ele liga pro Sam e pede desculpa porque eu fiz cagada. Exatamente. O próprio Chester se dá conta disso no final. Essa é a interpretação que eu tive. Mas aqui, fofoca edificantíssima. Quem você acha que chegou ali no final? Eu acho que o Sam. Faz sentido, né? Porque ele tava no telefone, já tinha rolado a foto, ele sabia onde o Chester podia estar. Mas eu acho que de maneira nenhuma isso vai ser trabalhado como um possível romance. Nem pro Chester mais. Eu acho que ele entendeu agora. É sobre a identificação que rolou entre os dois. Ponto. Riley. Eu sabia que você ia falar ela. Óbvio. Nossa, meu amorzinho. Adorei a personagem. Acho que o conflito dela é muito bem estruturado. Eu não imaginava que ela fosse passar por tudo aquilo no final. Fiquei bem surpreso e me emocionei muito pra caramba. Eu gostei de vários personagens dessa série, mas no final ali, eu fui agarrando um amor no Nathan, eu fui achando ele tão fofo e tão genuíno, que eu quis dizer ele, porque eu sabia que você ia dizer Riley, ela também é uma das minhas, enfim.
Naomi. Olha, eu sei que ela é uma personagem sensacional, mas o meu critério sempre vai pela chatice. E, gente, ela é insuportável. Eu não aguento, me dava um ciricutico, assim, nas cenas dela, às vezes. Ela não pode morrer. Eu vou matar a Naomi porque, assim, eu acho que ela é a personagem que menos tem coisa a dizer. Pra mim, ela só é chata e parou meio que nisso. Então é isso, chegamos ao final do vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Segue no Instagram do canal Rocambole se ainda não seguiu. Se inscreve neste canal e deixa o seu like pra ajudar a gente a crescer bastante, a ganhar bastante dinheiro, aquele papo todo. E valeu, galera. E diz pra gente nos comentários o que você achou de Generation, qual é o seu personagem favorito, qual você mataria. Até o próximo vídeo. Tchau.